Mas nós não, nós temos a promessa do Senhor e nós temos o Senhor. E bendito seja o nome do Eterno. Grande é o nosso Deus. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. E eu falei agora a respeito de Pedro, e a palavra diz lá em Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Havia uma igreja orando pelo apóstolo Pedro, que estava na prisão. A igreja que ora, a comunidade que ora, os servos de Deus, os filhos de Deus que creem. Bendito seja o nome do Eterno. E disse-lhe o anjo: põe a capa e segue-me. E saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. A igreja orava e Pedro fora liberto. A igreja clamava e Deus ouviu, porque ainda havia um evangelho para Pedro pregar. Ainda não havia chegado a sua hora. Ainda não era o seu tempo de fechar os olhos e morrer. A igreja clamou e o Senhor respondeu. Ainda havia tempo, ainda havia condição. E Pedro saiu dali acompanhado por um anjo do Senhor. Acompanhado pelo anjo do Senhor. Mas chegou o dia que o Senhor disse que consentia com o descanso, com a morte de Pedro. E ele morreu, tendo cumprido o propósito e sendo testemunha viva do poder de Deus até a morte. E quando cada discípulo morria, quando cada um dos servos de Deus era perseguido, quando cada um era aflito em perseguições, em maus tratos por causa do reino de Deus, muitos outros cristãos, diz a palavra de Deus, se multiplicava a igreja de Deus em meio ao sofrimento. Quando um morria, muitos eram impactados pela morte de um servo de Deus, porque era sabido que morriam glorificando a Deus e aquilo era motivo de despertar a muitos, dizer, mas como eles creem até a hora da morte desta maneira? Como eles não se deixaram vencer? Como a fé os levou tão longe ao ponto de não terem medo da morte? E a fé de muitos era acesa, era desperta, por causa do testemunho de homens que não temeram nem mesmo a morte por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra do ocorrido com Salomão? Lá em 1 Reis 3, 11, 13, quando Salomão fora escolhido pelo Senhor, e ele pediu ao Senhor algo muito especial, o Senhor responde, já que pediste esta coisa, que coisa que ele pediu? Sabedoria. Já que pediste esta coisa, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente. Também até o que não me pedistes, eu te dou, tanto riqueza como glória. O Senhor dá até mesmo aquilo que nós não pedimos. Mas especialmente quando os nossos pedidos agradam ao Senhor. Ele nos acrescenta. E a palavra diz isso, não é? Jesus Cristo disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas.